Aqui do Abaçá de Oxum. Muito obrigada, André, por essa oportunidade que me emociona muito de estar aqui no Abaçá de Oxum, no dia do aniversário natalício de Abdias Nascimento, que era de Oxum, e de ouvir a nossa mãe falar da casa de Ogum, que fica na Glória. Nosso IPEAFRO se localiza na Glória, no Rio de Janeiro. E isso me lembra outra coincidência que nunca é coincidência. Abdias era de Oxum, eu sou de Oxalá, não iniciados, nenhum dos dois, mas somos desses filhos, desses seres. E quando o IPEAFRO organizava o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, em 2012, em Campos dos Goitacazes, que foi um dos maiores portos de entrada de africanos escravizados em toda a história do Brasil, porque foi uma história anterior ao Valongo e até em certo período recebeu mais africanos escravizados do que a própria Salvador. Então, em Campos dos Goitacazes, nós resolvemos homenagear com o troféu IPEAFRO Sankofa as religiões de matriz africana. Porque naquele momento, o município de Campos dos Goitacazes era administrado por um prefeito, uma prefeita, senhora do prefeito, Antônio Garotinho, evangélico, e que nós sabíamos muito bem, né, o tipo de atitude repressiva que essa administração municipal fazia contra de intolerância e de agressividade contra as nossas casas de tradição. Então, nós precisávamos definir qual era a pessoa que iria representar a matriz para receber esse troféu. E depois de semanas de espera, eu recebi a notícia. A mãe Nicinha, do Abaçá de Oxum e Oxalá. Sendo nós, eu e Abdias, o Abdias já tinha ido embora, ele tinha morrido no ano anterior. Eu de Oxum e ele, eu de Oxalá e ele de Oxum. Então essas coincidências não são nada coincidências, né, mãe? Então eu agradeço muito essa emoção que vocês nos dão, que vocês me propiciam, né? De poder compartilhar com vocês esse momento, de poder estar na Restinga com o povo que o Abdias sempre tinha no seu coração, na sua mente e na sua ação. O IPEAFRO publicou um livro chamado O Tradição dos Orixás. Eu não sei se esse livro está aqui como parte das contribuições que eu trouxe, mas eu sei que o André já me disse que teremos outras oportunidades, né? Dentro do projeto Africanidades, né? Que esse evento é o lançamento. Então, primeiro, parabenizando o André e todo o coletivo que organiza esse projeto, né, essa coletividade, ouvir as palavras de vocês. Eu peço desculpas por ter chegado atrasado e não ter ouvido todos, e peço desculpas também porque no momento eu estou sem óculos, então eu não estou vendo o rosto de ninguém, eu não vou reconhecer ninguém depois, eu estou vendo não estou podendo ver detalhe nenhum, porque eu sou muito míope e meu óculos ficou no carro. Então, uma senhora aqui que falou, que eu ouvi falar, daquilo que a própria comunidade constrói. Um espaço de educação, e aí é muita coisa para assimilar, né, que eu não conheço, mas um espaço de educação dentro de um órgão, um instituto, um lugar com o nome de Alberto Pasqualini, que é um filósofo gaúcho, ligado ao trabalhismo, e cujo nome também agracia a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini,
que publicou um livro sobre a vida e obra de Abdias Nascimento, que eu recomendo, está muito bonito, fez em conjunto com o IPEAFRO. Eu não trouxe esse aqui, talvez é um outro que a gente pode pensar depois. Mas o livro O Tradição dos Orixás, nosso amigo também que falou do pré-vestibular, né? Saudações para a afroempreendedora que falou aqui nessa direção aqui, né? Saudações a cada uma das pessoas que está aqui representando esse esforço e esse incrível conjunto de vitórias e construções que a população de origem africana, que a população descendente dos africanos escravizados no Brasil vem construindo ao longo desses séculos, construindo liberdade e soberania dentro de contextos de escravização e de racismo que oprimem essas comunidades, que impõem uma série de infortúnios, uma série de problemas que o nosso amigo também se referiu, mas que esse povo está sempre superando. Minha mãe, sempre superando. Minha mãe de Ogum. Então, é uma coisa que a gente precisa celebrar sempre, né? Assim como esse dia é o dia do aniversário natalício de Abdias Nascimento e de Carolina Maria de Jesus, é também o aniversário do assassinato de Marielle Franco. E eu estou aqui representando também este evento, faz parte de duas campanhas com sede no Rio de Janeiro, mas que tem repercussão nacional, que é o Março por Marielle e Anderson e a Agenda 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Nosso evento faz parte dessas duas agendas e eu quero trazer aqui, inclusive está dentro da minha mala, peraí. A mala de Oxum veio com a cor correta, né? Então, eu trouxe aqui e gostaria de oferecer para vocês aqui. Só puxar aqui. A informação sobre a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, porque é muito importante a gente sempre estar junto com o coletivo. Ótimo. O perigo sim, por gentileza. Eu vou só pegar um para mostrar para as pessoas, né? 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. É uma campanha da sociedade civil, do conjunto de entidades negras do Rio de Janeiro, que vem há vários anos construindo, a partir do dia 20, da referência do dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, em tributo ao massacre de Sharpeville, na África do Sul, onde, aí no início dos anos 60, se não me engano, 1962, houve o massacre das pessoas que se organizavam contra o apartheid na África do Sul. Esse dia passa a fazer parte do calendário da ONU e em 1983, o primeiro gesto, o primeiro ato administrativo do então recém-empossado governador do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, atendendo à demanda do movimento negro organizado. O primeiro ato administrativo dele, em 21 de março de 1983, foi o que integrou o dia 21 de março
como dia oficial a ser comemorado no calendário do Estado do Rio de Janeiro. Em 2009, já muitos anos depois, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro adotou por projeto de lei o dia do ativismo no Estado do Rio de Janeiro, por lei da Assembleia Legislativa, em homenagem ao dia 14 de março, dia do aniversário de Abdias Nascimento. E agora, 20 anos depois disso, um pouco mais de 20 anos depois disso, esse dia passa a ser, por decisão da Assembleia Legislativa, também o dia Marielle Franco contra o genocídio das mulheres negras. Então, esse dia 14, quando nós soubemos, nós do IPEAFRO estávamos no Fórum Social Mundial em 2018, fazendo um lançamento, uma mesa de lançamento do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias, e quando chegamos daquele evento, para nos preparar para outros eventos no outro dia, recebemos a notícia do assassinato de Marielle. E aí, minha mãe, nós pensamos muito, minha mãe de Ogum também, nós pensamos muito na questão da continuidade da vida e da morte e da continuidade entre as gerações da nossa luta. E por isso o dia 14 de março adquiriu para nós uma nova dimensão de significação. E por isso também é muito emocionante para mim estar aqui com vocês nesse dia, porque eu sei que tanto o Abdias como Carolina, como também Marielle, não teriam outro destino do que o coletivo da população negra organizada na sua luta, não só contra o racismo, mas de construção de uma vida em liberdade, que é o quilombismo, né? Aquela proposta de Abdias Nascimento, que é organizado no livro, né? E que é uma proposta de organização não só para a população negra, mas para o Estado brasileiro. Porque o quilombismo traz a ideia de uma sociedade que seja capaz de construir a igualdade no sentido social, de superar as desigualdades em todos os seus aspectos e atendendo às necessidades dos povos, alvos daquilo que constrói a sociedade igual, a sociedade desigual. Eu recomendo para vocês a leitura de um livro de Mário Teodoro, um economista negro importantíssimo, brasileiro, que publica um livro chamado A Sociedade Desigual. E o que ele traz? Porque há muitas décadas, né, André, se fala sobre a questão das desigualdades e como as desigualdades aumentam e como a sociedade é injusta em razão dessas desigualdades. E se fala muito das desigualdades econômicas, de renda, de emprego. O que Mário traz é o aspecto fundacional dessa sociedade desigual, que é o racismo. E ele mostra um tripé assim, de dispositivos, vamos dizer, sociais que criam isso e que as análises econômicas nunca tinham antes disso trazido na plena dimensão de sua significação, né? Que são a branquitude, o biopoder e a necropolítica. Branquitude, biopoder e necropolítica. Esses três esteios da desigualdade incidem sobre quem? Minha mãe,
a população africana e os povos originários. E esse racismo, porque quando eu digo racismo, eu estou juntando esses 3 esteios que Mário Teodoro coloca. Esse racismo é a pedra fundamental das desigualdades, que muitas vezes os teóricos sempre disseram que é uma questão de classe. A questão racial não existe, o que existe é uma questão social. Eu acho que cada um de vocês devem ter ouvido isso em algum momento. E nós, eu e Abdias, desde mais de 40 anos atrás, estamos ouvindo sempre isso. Então, esse esteio teórico trazido por Mário Teodoro me parece que vem em boa hora para nos dar uma ferramenta para pensarmos essa necessidade de superar essas estruturas para poder chegar na construção daquilo que Abdias chamou de quilombismo, que é uma sociedade que supera essas desigualdades. Para poder superar essas desigualdades, a gente tem que superar esses 3 esteios fundamentais da sociedade desigual. Mas não é só isso, é construir, assim como a população negra, como a população dos povos originários vem fazendo contra tudo, né, que os oprime, a própria vida em liberdade. Então, o quilombismo é isso, é superar a sociedade desigual e construir aquilo que será a nossa sociedade, incorporando, né, os aspectos todos que a própria comunidade negra organizada vem construindo ao longo de toda essa história. Então, eu estou falando demais, mas eu trouxe para vocês, para nossos parceiros, né? E sobretudo, em primeiro lugar, desculpem, eu não estou organizada, eu estou abrindo a mala agora, mas nós temos aqui... Quer que leia? Não, eu quero achar, eu acho que... Aqui, para a nossa casa, minha mãe, uma bolsa do IPEAFRO, IPEAFRO Sankofa, daquele Fórum de Educação Afirmativa Sankofa, e nós temos um conjunto de mimos para a senhora, para a sua casa. Esse aqui é o livro, é o catálogo da exposição individual de Abdias Nascimento como artista, que talvez seja a atuação do Abdias menos conhecida pela população em geral. Ele era artista plástico e nós fizemos uma exposição individual da obra artística chamada Abdias Nascimento, um artista panamericano. Esse panamericano vem do conceito de Lélia Gonzalez, da Améfrica, né, onde ela diz que, em vez de chamar de América Latina, a gente é mais adequada a frase povos americanos, né, porque são os povos africanos junto com os povos originários da América, que são as populações mais numerosas e mais importantes para a constituição da cultura do conjunto de países da região. Então, o livro da exposição... Obrigada. Fica aqui para casa. E temos um conjunto de outras coisas que são esse caderno de estudos, que tem como base nossa linha do tempo dos povos africanos, que eu tive a honra de desenvolver para nossa exposição sobre a vida e obra de Abdias Nascimento, que teve lugar no Arquivo Nacional quando ele fez 90 anos, em 2004, e que traz uma ideia sobre como os povos africanos constroem desde há milênios. A linha do tempo incorpora 8.000 anos de história, em que os povos africanos estão construindo não apenas
cultura e civilização, mas tecnologia. E esse é um fato que é muito... que foi, né, surripiado, que foi aniquilado, que foi excluído da noção geral da civilização do mundo. Então, os povos africanos são os grandes construtores e a gente pega, isso foi feito em no ano 2000, né, quando o Brasil celebrava entre aspas, o descobrimento, 500 anos do descobrimento, e os povos negros e originários se mobilizaram naquele momento, né, para contestar essa celebração de um suposto descobrimento de alguma coisa que estava sendo vivido e construído pelos povos originários e que excluía a atuação dos povos escravizados na construção dessa nação. Então, para cada 500 anos da história, nós colocamos assim um tamanho, né, de um papel A4. Então, são 28 centímetros, eu acho. Então, cada período de 500 anos era de 28 centímetros. E a gente ia indo para trás, seguindo a história dos povos africanos. Essa linha do tempo tem 4,5 metros. 2/3 do tamanho dessa parede, provavelmente. E nesses 4,5 metros, só esse pedacinho de 28 centímetros corresponde aos 500 anos em que os africanos foram escravizados no sistema mercantil europeu, nas Américas. Então a gente vê que todo o restante daquela linha do tempo é o tempo em que os povos africanos, em soberania e liberdade, construíam tecnologia. Os maiores passos da tecnologia da história humana foram feitos na África. E isso está sendo cada vez mais comprovado pela arqueologia, pela antropologia, e a gente pontua isso nessa linha do tempo que todos podem acessar no nosso site www.ipafro.org.br. Nós temos não só a linha do tempo disponibilizado ali, como também um suplemento didático que fala sobre conceitos, conceituações que estão embutidos nessa ideia da linha do tempo e detalhes de cada um dos períodos de 500 anos. Trouxemos também para a senhora esse menor, que é o catálogo da exposição de Abdias no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, e nosso seminário que tivemos muita honra de organizar com curadores e artistas negros sobre negra presença, arte, política, estética e curadoria. Então está aqui esse livrinho também. E aqui nós temos uma lembrança que eu trouxe mais para as pessoas poderem levar, que é a exposição que um ano depois daquele Fórum Social Mundial, emocionados ainda com aquela coincidência do assassinato da Marielle, com o aniversário natalício dos dois, nós fizemos uma exposição retrospectiva sobre o movimento negro, sobre a vida de Abdias, no Centro de Artes da Maré. E lá está, inclusive, quem tiver a oportunidade de visitar o conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, e puder visitar o Centro de Artes da Maré, vai ver nossa linha do tempo dos povos africanos lá. E também então, tem essa lembrança aqui, e alguns DVDs, que são vários vídeos que falam da vida e obra de Abdias, e também do próprio trabalho do IPAfro. Então, minha mãe, eu deixo para a senhora esse conjunto de material para a casa e agradeço a recepção. Eu que agradeço. Obrigada.